Me chamo Beatriz Verício Miranda, sou graduanda de licenciatura em História da Universidade Federal do Pará. A minha pesquisa se encaixa, para fins deste trabalho, na área de antropologia, apresentando como título Entre Registros Amarelados, aspectos de vida dos indivíduos isolados na Lazarópolis do Prata no século XX, em Garapeaçu, no Pará, sob orientação da professora doutora Jane Felipe Beltrão. Meu trabalho busca compreender o perfil de indivíduos que, por várias décadas, foram isolados em uma instituição para o tratamento da doença que, nos dias de hoje, conhecemos como hanseníase. A hanseníase, que até a segunda metade do século XX era nomeada como lepra, é uma enfermidade infectocontagiosa que apresenta como característica a perda de sensibilidade em regiões da pele, levando ao surgimento de lesões cutâneas e, se tratada tardiamente ou na ausência desse tratamento, pode ocorrer a perda de parte do corpo. Durante o século XX, o seu tratamento se deu a partir do isolamento compulsório de pessoas acometidas da doença, isto posto como uma medida sanitária da época, que se encaminhava de acordo com a política republicana do período. Portanto, o que ocorria é que os indivíduos que apresentavam sinais da doença, as ditas, entre aspas, leprosas ou leprosos, eram obrigados a serem encerrados em instituições conhecidas como leprosários, que foram construídas por todo o país. Nesse sentido, o que se sucede é a estigmatização desses indivíduos, proveniente desse isolamento, corroborando para uma visão higienista, cujas pessoas doentes eram vistas como, entre aspas, castigadas e um mal para a sociedade, devendo ser afastadas desse convívio social. É relevante ressaltar que, por conta dessas medidas, essa visão estigmatizante perdura até os dias atuais, devido ser uma doença milenar e com relações bíblicas. Ao lado direito, é possível visualizar uma representação do século XV de um homem considerado leproso na Idade Média, a partir da ausência de membros, manchas no rosto e um sino que servia para anunciar a chegada dos doentes para que a população se afastasse. No Pará, foi criada em 1924 a instituição chamada Colônia Lazarópolis Santo Antônio do Prata, no município de Garapeaçu. Ela foi criada com a função de isolar e segregar os indivíduos rancenianos do Estado. Nesse sentido, eu busco entender o perfil desses internos, partindo da premissa de que o local foi uma instituição total, um conceito do antropólogo Erving Goffman, que diz respeito a instituições que foram criadas com o intuito de isolar um grupo de indivíduos e mantê-los em condições semelhantes, controlando a ação dessas pessoas com normas e regras. Nesse momento, é possível visualizar algumas fotografias de espaços da colônia que se encontram em um livro sobre o local do próprio fundador do leprosário, o Dr. Heráclides Souza Araújo. É possível perceber uma enfermaria, uma igreja católica e alguns prédios que se dividem entre dormitórios administrativos. Para a execução do meu objetivo, que é compreender quem eram os indivíduos isolados no local, consequentemente visualizando como a instituição funcionava, eu fiz a leitura de 443 registros de nascimento de 1923 a 1953, também adaptadas para registrar a entrada de pessoas, e de 124 certidões de casamento, que vão de 1954 a 1962. Ao lado direito se encontra o molde de um dos registros a ser preenchido. Como metodologia, as informações eram inseridas em uma base de dados feita pelo software PSPP, com categorias divididas em nome, idade, etnia, estado civil e entre outros dados pessoais. Posteriormente, eu almejo cruzar essas informações com outros documentos da instituição que se encontram à disposição. A partir desse levantamento, foi possível perceber que a maior parte dos internos eram definidos etnicamente como mestiços ou pardos e que manifestavam ações de resistência ao confinamento, como transferências, fugas, constituição de famílias e de casamentos, mesmo com a tentativa de controle e ordem da instituição. A título de exemplo, diversas vezes cônjuges fugiam para fora do leprosário. Além disso, também foi possível visualizar a alta incidência de mortes de recém-nascidos ao longo do recorte temporal, principalmente por motivos nutricionais, uma vez que as certidões dado o período notificavam o óbito dessas crianças. Concluo ressaltando que o que se pretende com esse trabalho é ressaltar protagonismos e vozes historicamente silenciadas, compreendendo essa ação como combatente do estigma que ainda sofrem as pessoas que apresentam ou apresentaram a doença no passado. Agradeço ao SBPC e ao FPA pela oportunidade e ao CNPq pelo financiamento da pesquisa. Obrigada.